Estamos de volta com Família Projeto de Deus e hoje a gente está conversando sobre depressão na família, como lidar e como ajudar com isso dentro de casa. E eu queria agradecer aqui as participações da Maria Terezinha de Siqueira, de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ela está mandando uma mensagem aqui para a gente, parabeniza o programa Família Projeto de Deus, pede oração pelo neto, que é dependente químico, e por si mesma cura da síndrome do pânico. Maria Terezinha, muito obrigado pela sua participação. Com certeza a gente vai rezar por você. Já estamos rezando, que Deus te abençoe, você e o seu neto. A gente agradece também Islan Alves, de Sumaré, e Alice Grilo, de Indaiatuba. Muito obrigado a vocês. E a gente vai, durante o programa, respondendo as perguntas que vocês estão fazendo aqui. A nossa equipe de reportagem foi para as ruas saber se as pessoas já se sentiram deprimidas e o que elas sabem sobre a depressão. Vamos acompanhar. Muitas vezes. Razões da vida, né? A vida traz muito bons momentos e maus momentos. Então, quando chegam os maus momentos, a gente não sabe lidar com a situação. Eu acho que normalmente a gente se sente deprimido quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, ou quando a gente quer alguma coisa e não consegue, daí a gente acaba se deprimindo. Diversos motivos, né, pode causar depressão. Muitas vezes é por falta de dinheiro mesmo. Isso acaba mesmo com a moral. Qual a diferença entre tristeza e depressão? Eu acho que não. Tristeza é uma coisa que passa e depressão demora um pouco mais. Eu acho que são um pouco diferenciadas uma da outra. Porque tristeza depende da causa, do momento, aí acontece algo que a pessoa vai ficar triste. E a depressão é outro fato diferenciado. É possível superar a depressão? Sim, com certeza. Fazendo tratamento adequado, tudo certinho. E também depende bastante da gente, né? Se a gente quiser se afundar, se afunda. Se não quiser, aí você sobe mesmo. Creio que sim, porque eu já tive bem mal e superei. Por mim mesmo. Eu, vamos dizer, passei a acreditar mais na vida, consegui superar. Mas que eu tive bem mal, tive. Eu acho que dá, mas é muito duro. Eu precisei de tratamento. Sozinha não consegui. A gente viu alguns aspectos aí, né, que no começo algumas pessoas confundindo tristeza e depressão. E também esse ponto aí de gente querendo resolver a depressão sozinha. Dá para sair da depressão sozinha, por força própria? Francis, o que você acha? Depende da pessoa e depende do grau de depressão em que ela se encontra. Então, eu não posso ser leviano de responder sim ou não, porque vai depender muito também da pessoa e do entorno dela, do contexto onde ela está vivendo. Alguns tipos de depressão, porque isso também é importante ser dito, nós temos tipos de depressão. Então, não existe só uma depressão, existem tipos de depressão. A depender do tipo de depressão, a pessoa consegue, se motivando, fazendo uma leitura, ou na sua fé, né, em Deus, com o transcendente, ela consegue resgatar o sentido da vida dela, a força para ela lutar contra isso. E aí ela entra num ciclo onde ela começa, mais uma vez, a partir do seu pensamento, começa a se levantar, ou seja, se exercitar mesmo, levanta, toma banho, de pouquinho em pouquinho, começa a arrumar a casa, e isso vai fazer com que os níveis químicos dela melhorem, e ela vai, pelo menos, sair de casa. Totalmente, ela não vai estar plena, perfeita, mas isso ajuda muito. Seria importante buscar uma ajuda profissional. Agora, algumas pessoas em depressão, ainda que se esforcem muito, não conseguem. Sozinhas não conseguem, e também não conseguem só com pensamento positivo, não conseguem somente com psicoterapia, vão precisar sim de medicamento. Então é importante sim
repito, buscar. Entrar em contato com uma equipe profissional para fazer... A palavra mágica aqui não existe mágica, mas a palavra mágica é diagnóstico. O diagnóstico tem que ser correto. Por quê? Um diagnóstico mal feito talvez seja pior, seja mais prejudicial, inclusive do que a própria depressão. Podemos falar sobre isso depois. Vou brincar um pouquinho. Eu acho que assim, acho que é legal que você fale isso, porque assim, a gente tem que ter bem claro que a depressão é uma doença. E que, bem como você falou, Francis, tem níveis. Por exemplo, pega a gripe. Às vezes você toma um conhaque com limão, resolveu. Quer dizer, percebe? Estou brincando, quer dizer, às vezes você toma lá um conhaque com limão, você resolveu. Agora, dependendo do estágio, mas tem que ter claro que a depressão é uma doença e que, por isso, uma equipe multiprofissional, na medida do possível, precisa ser consultada. E uma coisa muito importante também que o Francis falou é do diagnóstico. Porque a minha esposa, ela teve depressão pós-parto, ela começou 20 dias depois do nascimento, quando eu tive que voltar a trabalhar. E por ela ter vários sintomas, o médico dela só foi perceber que era uma depressão mesmo, uma depressão pós-parto, 9 meses depois. Puxa. Então, ela ficou todo esse tempo não tratando a depressão, tratando uma outra eu esqueci agora, acho que é transtorno de ansiedade pós-puerpério, alguma coisa assim. E ela estava sendo medicada, mas os medicamentos não estavam agindo na depressão. Então, e foi muito difícil. E aí, quando se chegou a esse diagnóstico da depressão, aí começou com os medicamentos, que também é uma área muito complicada, porque nem todos os medicamentos funcionam para todas as pessoas. E tem fase de adaptação também, exatamente. Não é, a adaptação demora pelo menos 20 a 40 dias. Tenta não dá certo. Exatamente. Bastante. E aí você vai trocar de medicamento, você tem que diminuir um e aumentar o outro. Fazer um novo processo de adaptação. Fazer um novo processo de adaptação. Então, isso é... E quando vocês estavam falando, eu estava procurando aqui na Bíblia, no livro do Eclesiástico, né? Honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo que o criou. Então não vamos desprezar, né? O versículo 4, o Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não os despreza. Então seria uma tolice a gente achar que vai o Senhor nos deu ajuda, isso, né? E ao mesmo tempo, nesse caso aí, Paulo, se tivesse isso eu estou falando como leigo de fora, se tivesse uma equipe multidisciplinar, talvez tivesse descoberto mais cedo que aquilo lá não estava dando o resultado esperado. Tratamento, né? não exatamente, tava, não estava indo para a direção certa. Agora, algumas pessoas, elas não aceitam que tem depressão. E isso aconteceu com você? Você percebeu que não, a sua esposa não aceitava que ela tinha depressão ou a partir do momento ela aceitou e aceitou ajuda? Num primeiro momento, eu acho que nem eu, nem ela percebíamos isso. Porque ela tinha essas atitudes, mas a gente achava que era alguma coisa momentânea. Aí, quando isso começou a ficar um pouco mais evidente, né? Um pouco mais claro, aí a gente falou, não, acho que é melhor procurar uma ajuda, e aí começou o tratamento, né? O Padre Lício, agora tem muito disso dentro dessa pergunta ainda de preconceito, né? Falar, não vou porque eu não estou maluco, isso aí é coisa de maluco. Carlão, obrigado por você ter falado isso, porque eu penso que assim, nós como sociedade temos um grande preconceito com a saúde mental. É como se todas as partes do nosso organismo pudessem adoecer.
né? Você pode ter câncer, você pode ter HIV, você pode ter tudo, mas você nunca está louco, né? Às vezes a pessoa, às vezes amigo da gente, assim, não sei se você, eu tenho amigos assim pessoais que às vezes você percebe que a pessoa não está legal e você fala assim, não, cara, pô, vai fazer uma terapiazinha rápida, tal. Eu não estou louco, você está doido? História, né, padre? A pessoa está sentindo, mas chega, olha, eu tenho um amigo que está sentindo isso, pois é. Não tem coragem. Não, pois é, mas eu acho que é como se a nossa mente, né, a nossa química cerebral, como falou o Francis, ou as nossas próprias emoções, elas não pudessem adoecer, como se elas não fizessem parte de nós. Então, eu acho legal você falar isso, buscar terapia, buscar uma equipe multidisciplinar, não é coisa de quem está louco. Loucura é uma outra coisa, é uma outra doença. A gente precisa, todos nós, eu acho que nós precisamos dar passos para romper este tabu, esse preconceito que a gente tem em relação à saúde mental. A nossa mente pode adoecer, as nossas emoções podem adoecer. Como bem falou o Francis no início do nosso programa hoje, né? Pode haver desequilíbrio cerebral, e isso é absolutamente normal. E a alma dói como um dente dói. A alma dói como uma cabeça, a cabeça da gente dói. Por que não cuidar da dor da nossa alma? E às vezes é muito mais difícil cuidar das nossas dores de alma, porque a gente não as vê, a gente não as sente. Né? Assim, quando você tem um corte, né? Bom, então você está vendo. Está aqui o corte, está doendo, está sangrando. Tá. E o que contribui muito para o preconceito em relação à saúde mental, na minha visão, é um pouco isso, porque assim, a alma dói, a alma sangra e a gente não vê e não reconhece como doença. Eu acho que obrigado pela tua fala, porque eu acho que a gente ajuda a colaborar. Você que é especialista nessa área, Francis, você não acha que é isso mesmo? Você que é profissional especializado nisso? Perfeito, Padre Lício. Isso é o principal, desmistificar a doença mental, porque todos nós podemos ser acometidos por doenças mentais ao longo das nossas vidas. Elas podem ser temporárias, podem ser episódios, e elas podem ser crônicas, elas podem ser cíclicas, ou seja, sim, a depressão ela é cíclica, ela é controlada à base de medicação, à base de psicoterapia, exercícios, nutrição, mas ela nunca cessa. Então, depois de algum tempo, pode ser que a pessoa volte a ter outros sintomas, né? Ou sintomas de depressão novamente, outros episódios, e aí depois melhora e assim vai. E nós, todos nós, ao longo da nossa vida, podemos sim ter alguns episódios. Claro, a depender, por exemplo, de um fato muito chocante. Alguém que passa por uma situação limite, é até um mecanismo de defesa do nosso próprio cérebro, ou seja, pode criar uma barreira e criar um esquecimento, por exemplo, uma desorientação. Tudo isso são doenças mentais, episódicas, não crônicas, mas que podem acontecer. Então, o Padre Lício está perfeito, está corretíssimo e perfeito. Nós temos que desmistificar. A gente pode ficar doente e a gente pode pegar, entre aspas, resfriados mentais. Ou seja, de vez em quando a gente tem uma situação e fala, opa, peraí, eu tenho que atentar para isso aqui. Depois resolve, toma uma vitamina C e acabou. Eu acho que é aí que está a grande importância do auxílio psicológico. Porque de ter esse apoio psicológico, porque ele vai te ensinar mecanismos para quando você perceber essa volta da depressão, você já conseguir combater no começo. Eu acho que isso porque esse negócio da depressão tem cura, ela tem controle, justamente por isso, porque você aprende a descobrir os mecanismos que disparam essa depressão, e aí você tem subsídio
para conseguir falar, não, está acontecendo isso e eu vou por aqui, porque por aqui eu sei que eu consigo sair. Eu queria aproveitar, a participação daquela senhora que entrou em contato conosco para perguntar para o Francis uma coisa, porque muita gente sente síndrome do pânico. É um tipo de depressão? É fruto de ansiedade ou é um outro tipo de transtorno? Licença, só a dona Maria Terezinha. Obrigado. Então vamos responder a pergunta também da dona Maria Terezinha. Em partes, Padre Lício, em partes, porque a ansiedade ou o transtorno de ansiedade ele pode ocorrer de forma isolada e a pessoa em depressão pode desenvolver também transtorno de ansiedade ou transtorno de ansiedade generalizado. Né? O que significa isso? De forma muito simplista, vou explicar. O que é esse transtorno de ansiedade? Crise de pânico, por exemplo. Né? Basicamente é o seguinte, nós não moramos mais nas cavernas. Né? Estamos aqui no século XXI com maravilhas da tecnologia. No entanto, os nossos corpos e as nossas mentes não sabem disso. Eles acham ainda que nós somos os mesmos, né? Que vivemos nas cavernas. O que acontece, então, com um ataque de pânico, como se costuma dizer, né? A pessoa fica preocupada, ela começa preocupada com alguma situação. Nossa, eu vou chegar no trabalho e vou encontrar com aquela pessoa, meu chefe vai lá hoje, vai cobrar aquilo de mim, etc. e tal. A gente já fica preocupado com isso. Em situações normais, nós pensamos nisso e ficamos preocupados. Mas, bom, vou chegar lá e vou conversar com ele, com o meu chefe, vou resolver uma situação assim, assim, assado. Tudo bem. Algumas pessoas passam por esse estágio e começam a ter algumas reações fisiológicas. Elas começam a ter taquicardia, suar frio, a garganta começa a embolar, começa a ficar com falta de ar, pode tremer, pode ter tontura, até desmaio. Por quê? O cérebro sente o seguinte, quando a gente se preocupa com alguma coisa, o cérebro acredita que é como se a gente estivesse saindo de uma caverna e se deparasse com um leão. O cérebro está preparado para o seguinte, corre, ou você corre ou você vai morrer. Por isso que aumenta o batimento cardíaco, por isso que aumenta a respiração, é para a gente correr. Só que a gente vive na cidade, a gente não vive mais na selva. Então, não precisa correr. Mas, quando a gente tem, então, esses sintomas, a gente não sabe mais o que fazer. Aí, muitas vezes, algumas pessoas têm esses sintomas na rua, se abraça no poste e espera o SAMU chegar. Porque, infelizmente, é isso que acontece. E, de novo, como é que muda isso? Precisa de uma reprogramação cognitiva, ou seja, precisa adequar o modo como a pessoa vive à realidade. Certo. Então, a gente está num papo muito bom aqui e nós precisamos fazer um intervalo, né? Mas está muito gostoso essa conversa, porque eu tenho certeza que você aí de casa está tendo vários esclarecimentos, né? Então, a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta.